Bem, queridos, vamos dar início então ao nosso estudo, no livro de Romanos, capítulo 8, verso 14 a verso 17. Romanos 8, verso 14 a 17. Bem? 14 a 17. A gente vai estudar dos versos 14 a 17. Mas para entendermos o contexto inteiro, vamos ler do verso 12, amém? Romanos 8, a partir do verso 12, diz assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém? Oremos. Deus Santo, glorioso Deus, graças damos, Pai, por esta noite. Tua igreja se reúne em volta da tua santa palavra, Pai, ansiando para que tu fales com ela. Que o Senhor possa nos abençoar nesta noite, que o Senhor possa enviar o teu Santo Espírito aos nossos corações, aos nossos ouvidos. Que o Senhor possa abrir nossa mente para as Sagradas Escrituras, Pai. Continua fortificando e abençoando a cada um, ó Pai, teus filhos e filhas. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Bem, gente, então hoje nós damos continuidade ao nosso estudo na carta ou na epístola de Paulo aos Romanos. Com o tema hoje, a adoção testificada. Romanos 8, do verso 14 a 17. E para iniciar o estudo nessa noite, quem ali e aí já leu Machado de Assis, Dom Casmurro? Já leu? Eu já, a irmã, acho que já leu, né? Já falou com ela certa vez. Vocês nunca leram? Já leu já, Rito? Machado de Assis, Dom Casmurro, um clássico da literatura brasileira, gente. Né? E por que eu trouxe esse livrinho aí? Eu lembrei de uma questão que ocorre aí nesse livrinho aí. E já é uma discussão homérica, essa questão aí de Bentinho e Capitu, traição ou não traição e tal. Eu vou tomar como certo que houve ali uma traição. Trazer isso para vocês. O que acontece no enredo desse livro? Né? Bentinho, né, ele é enviado ao seminário para virar padre, né, por promessa da sua mãe, só que ele nunca quis ser padre. Né? Ele fez de tudo para não ir para o seminário, acabou indo, né, e lá conheceu um grande amigo lá, o Escobar, dentro do seminário, que bolaram um plano lá para deixar a batina, não queria ser padre, né, e tal. E ali se tornaram grandes amigos, eles deixaram o seminário, né, colocaram outra pessoa ali para ser padre no lugar deles e tal. Né. E Bentinho, né, o protagonista do enredo da história, ele tinha uma amada desde criança, né, Capitu. E era um grande interesse romântico dele, desde criança, tal, foram criados juntos, cresceram e acabaram se casando. Né? Só que no meio ali, né, daquele Rio de Janeiro do século XIX, o que aconteceu? Houve uma aproximação ali de Escobar, ali da família deles e tal, e do nada a Capitu fica grávida, né? A criança nasce, conforme ela foi crescendo, ela foi se parecendo muito com o melhor amigo de Bentinho. Aí sempre todo mundo falava, esse menino parece fulano de tal, né? Não parece com você. E começou aquela desconfiança. Só que o livro ele não traz se ela de fato traiu ou não, né? Fica nesse diálogo, nessa
disputa se houve ou não traição, só que o menino se parecia muito com o melhor amigo dele. Né? E tipo, os traços, os trejeitos, tudo assim, tanto que nunca se descobriu porque o Escobar ele morre no meio da história, né? E Capitu nunca vai lá e se declara que foi mesmo, que traiu ou não e tal. Só que eles acabam se separando e por aí vai. Esse Escobar é aquele Pablo Escobar. Não, não é o Pablo Escobar. Aí já é, não. Esse aqui é século XIX, né? Pablo Escobar é século XX. Sim. É, naquela época não tinha, século XIX, final do século XIX. Aí complica, né? Então, a criança ali foi crescendo e foi, né? Os trejeitos, o jeito, a aparência da criança se parecia muito com o Escobar. Então, Dom Casmurro, ali o Bentinho, né? Ficou sempre desconfiado por isso. Né? É uma coisa inerente, né, da pessoa. Se ela é seu filho ou não, vai se parecer por causa das características ali que sobressaem, não é verdade? A mesma coisa ocorre, gente, com aqueles que são filhos de Deus. Aqueles que são filhos e filhas de Deus, eles têm como característica, né, inerentes dele, né, a se parecer mais com o seu Senhor. Nós vimos que a gente recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo faz com que a gente ande segundo o Espírito, não mais segundo a carne, não mais segundo o mundo. Né? E a gente, eu falei para vocês, a gente vai se amoldando ao Senhor, vai se parecendo cada vez mais com o nosso Senhor, com Cristo. E isso é uma evidência para nós de que nós somos filhos e filhas de Deus. É por isso que eu coloquei aí o nome da nosso estudo desta noite, a adoção testificada. Né? Isso é testificado pelo Espírito Santo que habita em nós. Já lembrando o que a gente estudou, né, na aula passada, eu esqueci já antes de falar disso aqui, né, era para ter recapitulado, a gente aprendeu sobre a mortificação da carne. A gente aprendeu o que é mortificação, por que mortificar e como mortificar a carne. E isso só é possível porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Todos aqueles que aceitaram, todos aqueles que creram, depositaram fé no Senhor Jesus, receberam o Espírito Santo, se despertaram para viver para Deus. É por isso que a gente vai falar hoje sobre essa questão que o próprio Espírito de Deus ele testifica aos nossos corações que nós pertencemos de fato ao nosso Senhor, aquele que nos resgatou. Certo? E a verdade central aí para vocês lembrarem, né? As provas de que os crentes têm, de que são filhos de Deus, está expressa na experiência que possuem, qual é promovida pelo Espírito Santo em suas vidas e pela consequência de andarem conforme o Espírito, o qual promoverá sofrimento. Por quê, né? Essa parte é ruim, né? Como assim? Isso vai demonstrar que eu sou filho de Deus, que eu sofro. Não é qualquer tipo de sofrimento? Não, né? A gente vai ver que não. A gente vai ver que aqueles que se parecem com Cristo, por andarem na luz, eles vão incomodar o mundo que não quer a Deus. Como o próprio Jesus, aconteceu com o próprio Jesus, né? O homem mais justo, né, que já caminhou por essa terra. Né? A sua justiça, a sua santidade, né? Os seus preceitos, os preceitos que vêm de Deus, né, incomodaram aqueles que vivem nas trevas. Por isso que as pessoas rejeitaram o nosso mestre. Mas vamos lá. Verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Paulo, gente, ele nos ensina duas verdades aqui neste texto. Quais são elas? Primeira, a paternidade de Deus, ela não é universal. Já ouviu as pessoas dizerem assim, todos são filhos de Deus? Ouviu as pessoas falarem isso? Pois é, segundo a Escritura, não. Não são todos que são filhos de Deus. Todos são criaturas, né, criadas por Deus, isso de fato. Mas na questão de filiação, de filhos e filhas, somente aqueles que o quê? Aceitaram aquele que Deus enviou, Jesus Cristo. E a gente leu na nossa abertura do culto hoje, né?
Ele veio para os seus não receberam, mas todos aqueles, né, que o receberam, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. E esses filhos e filhas, eles não nasceram da vontade da carne, da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então, essa criação, essa filiação, né, essa questão de se tornar filho ou filha de Deus, é algo sobrenatural, concedido por nosso Deus. Então, coloque isso na mente. A paternidade de Deus não é universal, não são todos. Somente é para aqueles que, de fato, creram. Somente aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E a gente viu essa questão de ser guiado pelo Espírito, né? Aquele que não tem o Espírito não pertence a Cristo. E é o texto que a gente leu, né? João 1, do verso 12 a 13. Mas todos o quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então esse é um nascimento sobrenatural concedido pelo nosso Deus. Segundo, a paternidade de Deus, ela é real e ela é experimental. Como assim experimental? A gente experimenta ela. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito, olha só, esses filhos e filhas são guiados pela terceira pessoa da Trindade, da Santíssima Trindade. Eles são guiados a viver uma vida diferente do que eles viviam anteriormente. Então, o que já traz uma certa prova para nós, né? Como eu até coloquei, a primeira confirmação interior dessa adoção, que nós somos filhos e filhas, é que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Uma pessoa que está realmente experimentando a mão líder de Deus agindo em sua vida, pode estar certo de que ela é filho de Deus. Então, se você tem sido guiado, você tem ocorrido com você o que a gente estudou ali o que a gente começou a estudar em Romanos 8, aqueles que são guiados pelo Espírito, aqueles que mortificam a carne, aqueles que estão crescendo em santidade. Tem experimentado isso na sua vida? Porque isso não é gerado pela nossa própria força, que nós sabemos. Isso só é gerado por aqueles que têm o Santo Espírito. Então, você pode ter uma certeza, uma confirmação interior dentro de você que você é filho e filha de Deus, pois você tem o Espírito Santo e anda em santidade. Você tem uma vida transformada desde aquele dia que Deus chamou você. Desde aquele dia que Ele o trouxe para o seu reino com cordas de amor, né? Sua vida mudou, você foi transformado, não pelo poder da sua própria carne, mas pelo poder do próprio Santo Espírito de Deus, que passou a habitar em nós. Então, essa paternidade, desde já, ela é experimental na nossa vida. A gente pode compreender, a gente pode ter certeza que nós fazemos parte da família de Deus porque nós experimentamos no tempo presente já dessa filiação. A gente tem essa certeza porque o Espírito Santo habita em nós. Nós apresentamos as características que mostram que somos filhos e filhas de Deus. É que nem na questão lá do livro lá do Machado de Assis, né, Dom Casmurro, né? Aquela criança ali começou a apresentar as características inerentes do seu pai. Por isso que todos que olhavam assim, ele não é seu filho, né? Ele pertence a outro. Ele mesmo fica desconfiado com isso, porque essa criança não está apresentando as minhas características, mas de outra pessoa. Então, isso é espontâneo, isso vai brotar de nós, porque nós pertencemos a ele. Por isso que eu falo, essa paternidade, essa filiação, né, essa participação da família de Deus, ela é experimental no tempo presente. Vocês podem ver isso na vida de vocês. E é o que a gente tem visto, o que Paulo está mostrando aqui para nós em Romanos 8. A vida no Espírito. Ele está mostrando essa comparação daqueles que têm o Espírito e daqueles que não têm. E por que ele tem feito isso? Para a gente se questionar se a gente faz parte ou não da família de Deus. Se a gente está caminhando no caminho correto ou não. E isso a gente pode analisar no tempo presente, gente. A gente pode analisar. O pois aqui aponta para o que foi dito anteriormente, né? Como diz aí no verso 14, né? Pois todos os que são guiados, a gente viu, aponta para o que a gente aprendeu anterior. Todos aqueles que receberam o Espírito Santo e foram resgatados por Deus, né? Que foram redimidos
redivivos, né, por Deus, o Espírito Santo passou a habitar neles e fez com que andassem em santidade, mortificando os atos pecaminosos do corpo. Portanto, todos esses que têm sido guiados e têm andado dessa forma, pertencem à família de Deus. Você tem andado dessa maneira? Em santidade, mortificando a carne, buscando cada vez mais se parecer com Jesus, ansiando estar na presença dos seus irmãos e irmãs, né? Para crescer na graça, crescer no conhecimento, crescer no poder de Deus. Se isso tem ocorrido em você, se tem tido esse anseio dentro de você, você pode ter uma certeza que você faz parte da família de Deus. Lembramos que os únicos que têm o poder de andar contra a correnteza do rio do mundo são aqueles que foram redivivos pelo poder do Espírito Santo. Lembra lá que Chester falando, né? Um corpo ele pode seguir o curso do rio. Só aquilo que está vivo pode nadar contra essa correnteza. Se você tem nadado contra essa correnteza, é o que a gente tem visto, né, invariavelmente aqui ao longo de Romanos, é que todos aqueles que foram resgatados por Deus, eles não andam mais segundo os preceitos, desejos da carne pecaminosa. Né? Eles procuram cada dia mais mortificar a sua carne, né? Não dar vazão a esses desejos, mas andar conforme Deus determinou que nós andemos. A gente tem visto isso ao longo de todo Romanos. Nós fomos redivivos, nós levantamos daquele sepulcro, fomos tirados daquele estado horrível, né? E fomos, né, colocados ali na rocha que é Cristo. Nós passamos a se amoldar, passamos a se parecer cada vez mais com Ele, sendo limpos pela palavra dEle, fomos lavados por Ele. Isso demonstra, gente, que a gente pertence à família de Deus. Então, tenha isso na sua mente. Verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. A segunda maneira pela qual o Espírito Santo confirma, né, nossa adoção como filhos de Deus é libertarmos do espírito de escravidão, que inevitavelmente nos levava a temer novamente. Então, uma da segunda prova, né, que o Espírito Santo pode dar para nós é que nós fomos libertos. Nós não fomos libertos, né? O pecado não vai ter mais domínio sobre vós. Nós estudamos lá em Romanos 6 que nós morremos para o pecado porque nós fomos unidos a Cristo. Nós somos unidos a outro Senhor e nós deixamos aquele velho Senhor. Nós não somos mais escravos daqueles hábitos, né? Nós podemos dizer não. Nós não somos mais nem constrangidos a viver daquela forma, porque o nosso Senhor veio e nos libertou daquele estado que nós estávamos. Então, essa é a segunda maneira de nós vermos em nossa vida que nós fomos libertos e que nós pertencemos ao Senhor, porque nós fomos libertos. E nós não vamos mais temer as consequências daquela escravidão. Porque qual era a consequência daquela escravidão? Era o juízo de Deus, era a morte, morte eterna, longe da presença de Deus. O espírito de escravidão refere-se ao estado que tínhamos outrora, antes da libertação feita pelo Espírito de Deus. Então, essa questão de temer a gente temia. O que a gente temia? É a questão da morte. Eu até vi aqui Hebreus 2, do verso 14 a 15, ele diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por meio da morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. É o que ocorria com cada um de nós antes da chegada de Cristo na nossa vida. Não sei vocês, eu temia a morte. Quando eu descobri, né, que eu não sou eterno, que um dia eu irei morrer, e eu vi pessoas da minha família, amigos, partirem, eu vi que a gente não é eterno, né? A gente não dura para sempre. Dentro de mim já teve uma raiz ali de pavor, medo diante da morte. O que há de suceder
após a morte. Porque é o que faz com que todos os homens temam. Fiquem atemorizados diante desse inimigo que ninguém pode derrotar. Mas foi falado para mim de uma pessoa que derrotou esse inimigo. E que se você estiver fiado nele, a semelhança dele, como ele morreu e ressuscitou, você também será ressurreto. Né? A morte não vai ter mais domínio sobre vocês. Né? Por isso que Paulo fala, a morte, onde está o seu aguilhão? Não tem mais. Porque no dia que a voz da vida chamar-nos daquele sepulcro, nós levantaremos, pois ela não terá mais força de nos segurarmos lá. Então, por isso que nós não vivemos mais atemorizados. Nós não recebemos mais nós não temos mais esse espírito que nós tínhamos antes, de escravos e atemorizados diante do que essa escravidão nos legaria, nos daria. Porque nós somos libertos pelo nosso Senhor. E a gente pode saber que a gente é liberto, gente. Essa é a segunda questão, né? Confirmação no nosso meio, no nosso ser, no nosso íntimo, que nós somos filhos de Deus. E nós não vivemos mais naquela escravidão de outrora. Não. Porque o meu Senhor veio naquela prisão e tirou os grilhões dos meus pés, das minhas mãos, e me levou para o seu reino. Nos tirou das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Então, essa é uma grande prova que nós somos filhos e filhas de Deus, que nós fomos libertos por Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Mas a gente recebeu o quê? Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. F.F. Bruce, ele diz assim, o termo adoção pode soar com um certo artificialismo aos nossos ouvidos. Mas no primeiro século depois de Cristo, um filho adotivo era um filho escolhido deliberadamente por seu pai adotivo para perpetuar seu nome e herdar seus bens. Sua condição não era inferior à de um filho segundo as leis da natureza. E bem podia desfrutar da afeição paterna o mais completamente e reproduzir o mais dignamente a personalidade do pai. Deus nos adotou, gente. Trouxe-nos para a sua família. E todos os seus bens, a sua herança, há de ser nossa. Ele nos promete ela. Né? E a gente não vai receber mais ou menos, mas a gente vai receber como um filho legítimo. Paulo, que quando ele fala de adoção, ele não tem a questão da adoção judaica em mente. Mas ele tem a questão da adoção romana em mente. Porque a adoção judaica, só o filho primogênito, ele tinha direito à herança, praticamente do pai. Os demais não tinham, assim, uma certa parcela muito pequena, ínfima, em comparação ao primogênito. Cristo é o herdeiro de Deus, é o filho de Deus, herdeiro. Como a gente vai ver depois, a gente é co-herdeiro com Cristo. Paulo aqui ele tem em mente aqui a adoção romana. A adoção romana fazia com que todos os filhos, mesmo aquele que era adotado, ele não precisava nem ser filho legítimo, mas quando ele era adotado, ele passava a ter os mesmos privilégios dos demais que eram filhos até naturais, nascidos ali segundo a carne. Bem, conforme William Buckley diz, devemos entender a adoção no contexto do pátria potestas, ou seja, do poder absoluto que o pai tinha sobre os filhos. A adoção era uma transferência de uma pátria potestas para outra. Nessa transferência havia 4 consequências principais. A primeira, a pessoa adotada perdia todos os direitos de sua antiga família e ganhava todos os direitos de um filho totalmente legítimo da nova família. Olha só. Segundo, o filho adotivo tornava-se herdeiro de todos os bens de seu novo pai, ainda que nascesse depois outros filhos com verdadeira relação sanguínea. Isso não afetava seus direitos. Terceiro, legalmente a antiga vida do adotado ficava completamente cancelada. Por exemplo, todas as dívidas eram legalmente canceladas. A pessoa adotada era considerada uma nova pessoa que entrava numa nova vida. E quarto,
Aos olhos da lei, a pessoa adotada era literal e absolutamente filha de seu novo pai. Isso eram os benefícios da adoção, segundo a lei romana naquela época. Então, isso é maravilhoso. Nós somos herdeiros de Deus, nós somos adotados. Nós entramos para a família, Deus nos vai dar uma herança. E a melhor coisa, esse espírito de adoção, um espírito de saber que nós pertencemos ao Criador do universo. Essa questão até que a questão aqui de falar que clamamos Abba, Pai, né? Abba quer dizer pai, né? Então, ele traduz ali o que quer dizer Abba. Nós temos essa intimidade de chamar Deus de Pai. Nós temos essa intimidade de se dirigir ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, como Pai. Por isso que Jesus ensina-nos na oração do Pai Nosso, não é? Pai Nosso que está no céu. Ele nos dá essa intimidade. Quando Ele nos adota por meio de Cristo, por meio da obra de Cristo, nós entramos numa relação de filiação com o nosso Senhor e Criador, gente. Isso é maravilhoso. Nós podemos chamar Deus de Pai. E sabemos que Ele é bondoso. Sabemos que Ele faz todas as coisas para o nosso bem, até quando Ele envia o mal para nós. E a gente já aprendeu sobre isso lá em Romanos 5. Vocês lembram, né? Que o sofrimento é para nos aperfeiçoar, para atingirmos a maturidade. E por aí vai, né? Eu até falei para vocês naquela oportunidade que não é porque está tendo perrengue na sua vida, perseguição, tribulação, que quer dizer que Deus não te ama, não. Deus, Ele corrige sim, né? Todo aquele que peca, Deus corrige sim. Mas porque Ele nos ama, Ele faz essas coisas. Né? E é maravilhoso ter Deus, o Senhor soberano, como Pai. Continuando. Romanos 8,16. Já a gente continua nessa questão da herança. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. William Barclay lança luz sobre isso, relatando que a cerimônia da adoção se efetuava na presença de 7 testemunhas. Se o pai adotivo morresse e houvesse disputa quanto à herança, uma das 7 se adiantava e jurava que a adoção era genuína. Assim, estava garantido o direito do adotado que recebia a herança. Paulo diz, gente, que o Espírito Santo é a testemunha, que testifica essa nossa adoção para com Deus. E como é que ela testifica? Se a gente lê lá Gálatas, né, Gálatas 5:22, né, os frutos lá do Espírito, vocês querem ler? O Gálatas 5, deixa eu ler aqui, rapidinho. Gálatas 5, verso 22 a 24. Olha o que diz. Pois está escrito que... Opa, peraí. Aqui é capítulo 4. É sim, Gálatas 5, do verso 22 a 23, irmão. 22 a 24. Diz assim, ó. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então, lembra o verso 14? Aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então, o Espírito Santo testifica no nosso interior que nós somos filhos e filhas de Deus, porque Ele dá esse testemunho em nós. Por quê? Nós andamos segundo o Espírito. A gente é o quê? Longânimo, benigno, né? A gente mortifica as paixões do corpo. Tem ocorrido isso? Se isso tem ocorrido, isso é uma prova, é um jeito de Deus confirmar em nossos corações que nós pertencemos a Ele, gente. Isso tem que estar nítido na nossa mente. Porque se a gente não estiver andando conforme o Espírito orienta, que ali está atrelada a palavra de Deus, a gente pode ter, se eu não estou andando, quer dizer que eu não pertenço à família de Deus. É isso que Paulo tem feito conosco em Romanos 8. A vida no Espírito, aqueles que vivem no Espírito. Então, somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus. E isso, somos co-herdeiros com Cristo. Com Ele. Isso, exatamente. Nós somos adotados. Eu sou filho de Jesus. De Deus. É que Jesus é Deus também, né, irmão? Não, você sabe que eu não sou
Sim, sim, sim. Três, Sim. a Trindade, né? Isso, é o mistério da Trindade. Eu espero que a gente venha falar sobre essa questão, né? Falar sobre a Trindade, né? Deus é um que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito. É aí que eu não entendo quanto, que aí que confunde minha cabeça. Aí eu sei, não vai ser hoje que eu vou te explicar isso agora, né? Para sua mente aprender. Mas Deus é uma pessoa que subsiste em três. Né? Não, Deus é uma única pessoa que subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Aí que É um só. Isso. é um É a inteiro. Trindade. Isso. O mistério da Trindade. Continuando, verso 17. Ora, se somos filhos, somos também, como a irmã, herdeiros. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tem um filme maravilhoso, tá aqui. Não sei se você já assistiu Ben-Hur. Alguém já assistiu Ben-Hur? 1959, gente. Mas é um dos maiores clássicos, é um épico do cinema. Se você não assistiu, assista. Era de No- parar a cidade. Isso, é mais de 3 horas de filme, gente. É maior que Titanic, se for ver. É, né? Depois a gente fala sobre o navio que afundou. Isso, o navio que afundou. Acho que eu achei. Esse filme, Ben-Hur, ele mostra uma filiação romana, que aconteceu aí com Judá Ben-Hur. O que aconteceu nessa história? Ben-Hur se passa nos tempos de Jesus, é um conto de Cristo, né, na época de Cristo. Né? Tanto que aparece Jesus no filme. Né? É maravilhoso, é um filme fantástico. Né? Eu não lembro detalhes, eu era quase criança. Então tem que assistir de novo, mano. É um clássico épico, tem que assistir de novo. É maravilhoso. Já faz acho que uns 2 anos que eu assisti esse filme, né? Tem que assistir ele de novo. O que acontece ali? Judá Ben-Hur, ele é um príncipe ali em Jerusalém, né? Um príncipe judeu, né? E ele é acusado de um crime que ele praticamente não cometeu, né? Caiu umas telhas ali enquanto acho que o governador estava passando e encararam como tentativa de homicídio, né? A um soldado romano. O que aconteceu com ele? Ele foi enviado para ser remador, praticamente preso naquelas galés, aquelas triremes, né? E geralmente todo mundo que ia para lá acabava morrendo. O que acontece? Ele conhece ali um procônsul, né, que estava na galé. O que acontece? Houve uma guerra ali no mar Mediterrâneo, e o navio ia afundar. O que acontece? Ben-Hur, né, ele se salva ali e salva o procônsul. E o que o procônsul faz com ele, por ele ter salvado a vida dele? Ele o adota como filho. Então ele passa a ser herdeiro do procônsul, de um dos procônsuls de Roma. Vai para Roma, recebe todos aqueles benefícios que eu coloquei na imagem ali, né? E tal, e se torna filho, se torna herdeiro. E se você assistir esse filme, você vai entender sobre essa questão da adoção, né? Tudo que o que Ben-Hur tinha antigamente, né, ocorreu, ele era um condenado, ele era um prisioneiro, tudo isso foi cancelado porque ele entrou para uma nova família. Né, e recebeu ali as heranças, ali, os louros e tudo que pertencia ali a seu pai adotivo. Isso aconteceu conosco também, gente. Nós fomos adotados na família de Deus e nós se tornamos herdeiros de Deus e, como aí diz o texto, co-herdeiros com Cristo. Ao contrário da prática judaica, da primazia ao filho primogênito, sob a lei romana, a herança era dividida igualmente entre os filhos. E Deus, gente, ele nomeou seu filho, né, Jesus, para ser herdeiro de todas as coisas, como diz lá em Hebreus 1:2. Oi. Sim. Que aí na cultura e tudo. Sim. Quem foi adotado não tem pai e mãe, não? Tem, não. Ele tem agora um novo pai e uma nova mãe. Não, antes. Não, ele teve, mas vamos dizer que morreu ou os pais não queriam ele. Isso é maravilhoso. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma criança adotada, né? É o dia mais feliz da vida dela, gente. Porque ela entrou, né? Estava ali sem o pai, ou o pai e a mãe morreu, ou os pais não queriam, né? Ficou ali naquele orfanato. E quando ela recebe a notícia ali que ela vai fazer parte de uma nova família, vai ter uma pessoa para chamar de pai, uma pessoa para chamar de mãe, é um dia mais feliz. E deve ser o nosso dia mais feliz também, que nós
Temos Deus como Pai, fomos adotados na família celestial. Né? Vamos poder conhecer o nosso Senhor proximamente. Né? Deus, ele nomeou o seu Filho Jesus, ele herdeiro de todas as coisas, como diz Hebreus. E todo filho adotado receberá pela graça divina, gente, como eu coloquei, toda a herança que Cristo recebe por direito divino. Então, tudo que Cristo recebeu, ou vai receber, nós também receberemos. Não, lembre que não é pelo nosso esforço, mas é por graça divina, gente. Graça divina. Por graça divina, nós fomos adotados, que nós fomos salvos e que nós seremos esses herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com nosso Senhor Jesus Cristo. E é Deus que nos escolhe para ser seus filhos. Eu creio que sim, irmã. Como diz a Escritura. Sabe quando Deus nos escolheu, irmã? Já leu essa parte na Escritura? Lá em Efésios? Efésios 1 diz lá que Deus ele nos escolheu, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser criado, dele fazer qualquer coisa, dele criar as coisas, ele já tinha, né, como propósito nos criar e nos escolheu ali para sermos seus filhos e filhas. Então é maravilhoso. Né? Você olha assim, você não tem palavras. Aí você se pergunta, por que eu, Senhor? Eu não tenho a resposta. Porque não foi nada que a gente fez, gente. Deus, ele olhou ali, vou criar, né, a irmã Aline, a irmã Marlene, o irmão Xizue, o irmão Hiro, né, e eu vou enviar o meu filho para morrer por eles. E vai ser pregado o meu evangelho para eles, e eles vão atender o chamado, porque o meu Espírito irá sobre eles, os regenerará, e eles atenderão o chamado. Foi o que aconteceu conosco. Isso é maravilhoso. Não tenho palavras por quê eu e não meu vizinho. Não sei. Eu não tenho essa resposta. Deus o sabe. A gente vai chegar nessa matéria quando a gente chegar em Romanos 9. Romanos 9 fala sobre a questão de eleição. Porque entra na questão por que os judeus não receberam o Messias. E Paulo vai explicar o porquê. Porque aí entra a questão, né? Eu escolhi Jacó e não Esaú, né? Para essa questão, para que o propósito da eleição permanecesse, não por aquele que faz alguma coisa, mas por aquele que chama, ou seja, Deus. Mas a gente vai entrar nessa matéria quando chegar em Romanos 9. Está pertinho já, né? Vai um pouquinho, mas umas 3, 4 mensagens a gente chega lá. Continuando, verso 17, parte B. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Uma das questões, uma coisa que confirma para nós também que nós somos filhos e filhas de Deus, é a questão do sofrimento, gente. Poxa, aí você fala, você vai ficar até triste, né? Ah, vou ser perseguido, irmão. Vou sofrer, né? Vai. Se você andar conforme o Espírito, cada vez mais se amoldar a pessoa de Cristo, você vai sofrer perseguição. Ao adentrar para a família de Deus, andaremos em conformidade com o caráter do Senhor. Consequentemente, aqueles que andam nas trevas e repudiam a luz, ou seja, essas pessoas que repudiam a luz, certo? Perseguirão aqueles que se amoldam ao padrão de santidade de Deus. Olha o que Jesus diz lá em Mateus, né, no Sermão do Monte. Mateus 5, do verso 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, né, vocês também vão ser perseguidos. Então, esse é o ponto. Se você está sendo guiado pelo Santo Espírito de Deus, está caminhando em santidade, está mortificando a carne. Se você está fazendo isso, você está se separando do mundo. E as pessoas vão ficar incomodadas, porque você vai incomodá-las. Porque você vai ser sal e luz na terra. Eu sempre falo aquela questão que você vai ser uma arca da aliança ambulante, porque você porta a presença de Deus. E a arca da aliança, onde é que ela ia, né, no Antigo Testamento, ou ela abençoava ou ela amaldiçoava. Né? Foi levado para a casa de Obed-Edom, abençoou lá.
Quando ela estava lá nos filisteus, ela amaldiçoou os filisteus. Né? A gente é como Paulo diz, a gente é o perfume de Cristo. Para um, cheiros de vida para a vida. Para outro, cheiro de morte para a morte. Quando Paulo fala sobre essa questão ali do triunfo, que a gente é o perfume de Cristo, o que acontece lá? Não sei se você já viu um triunfo romano, né? Alguns falam dessa questão, dessa interpretação para esse texto, né? Que Deus sempre nos conduz em triunfo porque nós somos o perfume de Cristo. Ele fala de não é uma parada, é um triunfo romano, né? Que quando um general ele afixava uma nova parte, uma nova província para Roma, ele ganhava um triunfo, né? Ele passeava pelas ruas de Roma com um carro lá com um cavalo, sim. Então, essa é tipo como se fosse uma parada militar. Você já viu uma parada, um desfile? Nunca viu um desfile? Isso. Então, imagina lá na cidade, lá onde você mora lá, na rua lá, eles fecham lá e tem aquela parada de um monte de gente lá com... Eu já vi desenho. E então. No Minion. Isso. Isso, bom. Aí, ó, excelente exemplo. Isso. Aí o que acontecia? O general ele ganhava um triunfo romano. E na frente da parada ali do seu carro ali, ia lá os prisioneiros, né? E o pessoal, o que eles faziam? Eles jogavam flores. E conforme as pessoas iam pisando naquelas flores, aquele aroma subia, né? Para uns era cheiro de vitória, cheiro de vida. Ganhamos, vencemos. Mas para aqueles que eram prisioneiros, era um cheiro de morte, porque ao final daquela parada, daquele triunfo, eles iam morrer. Né? E para nós somos isso. Nós somos o perfume de Cristo. Para um, a gente vai ser cheiro de vida. A gente vai pregar o evangelho, as pessoas vão crer, vão ser abençoadas. Para outras, a gente vai pregar, as pessoas rejeitarão. Então é cheiro de morte para morte. Elas estão rejeitando o santo evangelho, que pode reconciliar vocês com Deus. E por causa disso, por causa dessas questões, as pessoas não vão gostar de você. Por você viver em santidade e condenar o pecado que elas estão vivendo. Isso vai atrair para nós perseguição. Não sei se você já foi perseguido, né? Por ser conforme o seu Senhor. Isso ocorre e tem ocorrido no mundo todo, gente. Por isso, por dessa questão do sofrimento, de perseguição. Olha o que Filipenses 1:29, né? Se você não está convencido, né? Filipenses 1:29 diz assim: porque foi concedido, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crerdes nele. Aí você fala, tristeza, quer dizer que não foi concedido para mim só a questão de crer, né? Nossa, 1000 maravilhas, agora eu creio em Jesus, tudo vai melhorar, tudo vai ser bom. Não, mas foi concedido a vocês essa questão de padecer por ele. Por que a gente padece? Porque esse mundo é mau, gente. Esse mundo não quer a luz. Eles repudiam a luz. Eles estão correndo da luz. E você é luz na terra. Os homens que são contra, que são inimigos de Deus, farão de tudo para o quê? Lembra? Sufocar a justiça, né? A verdade de Deus pela sua injustiça. É o que ocorre. Olha o que 1 Pedro diz também. Amados, olha só o que ele fala. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como um assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer um ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Olha só. Então não estranha se isso estiver ocorrendo no nosso meio.
Porque você tem sido santo, buscado a santidade, as pessoas têm perseguido você pela sua fé. Tentado fazer de tudo para que você abandone essa fé, porque eles não concordam com você, eles não concordam do jeito como você anda, do jeito que vocês têm condenado até mesmo o pecado deles, por você estar vivendo em santidade, vivendo conforme as características do seu Senhor. 2 Timóteo 3, versos 10 a 12, diz assim, ó, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Olha só. Todos aqueles que querem viver piamente, gente, em Cristo, serão perseguidos. Por quê? Porque se parecem cada vez mais com o seu Senhor. Porque pregam contra o pecado e condenam o pecado. E aqueles que andam em seus pecados não querem se retratar, não querem se reconciliar com Deus. É por isso. É por isso que a gente é perseguido, por isso que a gente sofre. E por último, 1 Pedro, capítulo 4, do verso 1 a 5. Olha só o que ele diz. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àqueles que é competente para julgar vivos e mortos. Por você não concorrer, não estar junto com aquelas pessoas nessa devassidão toda, o que eles vão? Eles vão te difamar. Você vai sofrer perseguição. Então, gente, isso aqui é inerente daqueles que são filhos de Deus. Porque se você está sendo guiado pelo Santo Espírito de Deus, você está vivendo como o Espírito Santo ordena, segundo a palavra, né? Em santificação, em mortificação da carne, você vai transpirar santidade. Você vai transpirar o evangelho. E aqueles que não querem a Deus vão se sentir incomodados. Por isso você vai ser perseguido. Então não estranha quando isso ocorrer no vosso meio. Se alegra, como o Senhor disse, né, em Mateus 5. Vocês devem se alegrar, se regozijar, porque é grande o vosso galardão. Porque isso, gente, mostra, dá testemunho que vocês são filhos e filhas de Deus. Vocês são guiados pelo Espírito, têm vivido conforme o Espírito, em santidade, mortificando a carne. E uma dessas coisas que confirma isso também é se vocês estão sendo perseguidos. Isso há de acontecer, porque todos aqueles que querem viver piamente no nosso Senhor, eles padecerão esse tipo de perseguição. E isso tem ocorrido. Ocorre aqui no Japão, ocorre até no meio dos falsos crentes, né? Já viu, não sei, já viu o crente perseguir o outro? Né? Não. Nunca viu? Não. Então, vive mais um pouquinho, vive mais um pouquinho que você vai ver. Você vai ser perseguido pelos seus familiares, pelos falsos irmãos. Porque quando você estiver vivendo a graça de fato, quando você condenar o pecado, né? Você acha que eles vão se retratar? Não. Entendeu? Eu espero que sim, a gente ora para que isso aconteça. Mas normalmente não é o que ocorre. Né? Então que a gente possa viver, ter essa certeza, ter essa paz que nós somos filhos. Eu creio que vocês são filhos e filhas de Deus. Tem ocorrido isso na vida de vocês. Vocês têm sido guiados. Né? Eu tenho visto o progresso de vocês. Né? Isso é maravilhoso. Né? Eu só não posso dizer se vocês estão sendo perseguidos sim ou não, né? A irmã Mônica não está mais até no serviço lá, né, irmã? Ou tá, meu Deus do céu. Né? Que a amiga foi embora, né? Senhor. Não estranhai-vos, né? Isso é para provar a vossa fé, se exercitar lá a paciência. Mas eu gosto muito do Paulo Júnior, falou, filho, se nem um pneu de carro fura na sua vida, tem alguma coisa errada.
Tem que tomar cuidado, porque tá tudo indo tranquilo, ou você não está vivendo o evangelho, ou você não é salvo. Porque de fato isso ocorre, gente. Não tem como, né? Vocês já devem ter levado muita pedrada por aí, né? Essa questão. Porque vocês estão vivendo segundo as ordenanças, o caminho, né? O caminho estreito que leva à salvação. Né? Se você estivesse vivendo o caminho largo, filho, é só sombra e água fresca para você. E isso demonstra que você, de fato, não faz parte da família de Deus. Que a gente possa ter isso em mente. Diga, Samara. Diga. Sim. Sombra e água frio. Sombra e água fresca? Não, tá tudo tranquilo. Você gosta disso? Tiveram calor, né? Um dia você vai entender isso mais. Amém, gente? Vamos terminar então? Morrir, apresenta-nos a Deus, amém? Soberano Deus, agradecemos por mais um dia, agradecemos, Senhor, por mais esta palavra que o Senhor ministrou para nós. Senhor, te agradecemos pela adoção, pela qual fomos adotados pelo Senhor. Ao vermos o teu Filho, o Senhor nos adotou e hoje, Senhor, somos filhos do Senhor, co-herdeiros com Cristo. Bendizemos, Senhor, por esta graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Abençoa, Senhor, o restante da nossa semana, uma semana abençoada, diante do Senhor, que nos leve em paz e segurança para nossas casas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.